depois de Cristo. Pedro escreveu essa carta aqui para judeus que tinham se convertido ao cristianismo, judeus que tinham abraçado a fé cristã. E quando Pedro escreve essa carta aqui, os cristãos estavam passando por uma grande perseguição. Perseguição essa que inclusive o apóstolo Paulo morreu. E quando Pedro escreve essa carta, ele tem o propósito de encorajar aqueles cristãos e de dar segurança para eles sobre o que estava esperando eles. E o que esperava aqueles cristãos era a vida eterna em Cristo. Só que quando Pedro escreve esse trecho aqui, ele está convidando os seus leitores a voltarem para o Antigo Testamento. Por que Pedro está fazendo isso? Porque esses 2 versículos que nós lemos, eles fazem uma alusão a um texto do Antigo Testamento. E eu quero ler esse texto com vocês, tá? Que está em Êxodo, capítulo de número 19, Êxodo capítulo 19, verso 5 e verso 6. Faça o seguinte, por favor, marque o texto de Pedro, tá? Que a gente vai voltar depois, e vá lá comigo para Êxodo, capítulo 19, verso 5 e o verso 6. Glória a Jesus. Queridos, antes de ler esse texto, eu gostaria de falar algo sobre a Bíblia. Muita gente diz que a Bíblia é um livro que fala de vários temas, é um livro de vários autores, e por isso ela não merece credibilidade, ela não merece veracidade. Isso não é verdade. A Bíblia é um livro que fala de vários assuntos, mas ela tem um autor. O seu autor é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou todos os escritores bíblicos. E a Bíblia, apesar de falar de vários assuntos, ela tem um tema. E qual é o tema da Bíblia? Redenção. Queridos, a Bíblia conta a história de um Deus eterno que criou todo o universo existente. E depois ele criou o homem. Só que o homem, ele decidiu deliberadamente pecar contra Deus. E o pecado fez separação entre o homem e Deus. Então, a partir disso, o homem se tornou propriedade da morte, escravo do pecado. Mas Deus, em sua plena misericórdia, decidiu ir em busca do homem, decidiu salvar o homem do pecado, do poder do pecado e do poder da morte. Portanto, queridos, a Bíblia é um livro missionário. E Deus é o grande missionário. Deus é o grande missionário. E como missionário que Deus é, Ele criou um projeto missionário. Ele criou uma obra de salvação. E quando Deus foi dar início ao seu projeto missionário, Ele olhou para a terra e procurou alguém que Ele pudesse usar para dar início. Só que Deus não achou ninguém, porque ninguém era digno de ser usado por Deus, porque todos os homens estavam debaixo do pecado. Então, Deus, em sua graça, baseado somente na sua graça, escolheu um homem, irmãos, um homem chamado Abraão, e faz desse homem um povo, Israel, e a partir desse povo, Deus inicia a sua redenção. Mas qual foi o propósito de Deus ter escolhido Israel? Existiu um propósito? Sim. E a resposta está no texto que nós iremos ler agora. Tá? Vamos ver qual foi a resposta que Deus deu. Êxodo capítulo 19, verso 5 e verso 6 diz o seguinte: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Queridos, esse texto, ele fala da aliança que Deus fez
com o povo de Israel no Monte Sinai. Deus disse aqui a Israel o seguinte: olha, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão para mim um povo exclusivo de Deus, e serão também um reino de sacerdotes. No Antigo Testamento, queridos, uma das funções do sumo sacerdote, que nós ouvimos hoje já pela manhã, era ser um mediador entre o homem e Deus. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, ele deveria representar os homens diante de Deus e deveria representar Deus diante dos homens. Então, Deus usa a figura aqui do sumo sacerdote para falar para Israel o seguinte: olha, Israel, vocês são agora uma nação mediadora. Vocês agora irão exercer um sacerdócio universal. Ou seja, amados, Deus escolhe Israel, submeteu Israel a um treinamento rigoroso, que é todas aquelas leis que nós conhecemos. Para quê? Para que Israel aprendesse e pudesse representar o estilo de vida santo e pudesse ensinar a palavra de Deus a todos os povos vizinhos. Israel deveria ser um canal de bênção para o mundo. Com isso, queridos, Israel tinha a missão de construir uma extensão do reino de Deus visível na terra. Israel deveria ser um modelo